Olá, é muito bom estar com você. Começa agora o programa Plantando Esperança. E aqui nós vamos trocar ideias, compartilhar ideias a respeito da plantação de igrejas com foco especial nas grandes cidades. E você vai perceber que o programa vai girar em torno de duas grandes temáticas: a arte de plantar igrejas e os centros de influência. E para que esse programa seja muito produtivo para você, esse é o nosso desejo, nós queremos a sua participação. E para isso nós queremos dois canais de comunicação muito importantes, nós queremos que você faça uso deles durante o programa. Olha só, para você participar no Twitter, mandando mensagens e fotos, inclusive suas fotos vão aparecer aqui no programa, você usa a hashtag Plantando Esperança. A hashtag é Plantando Esperança para o Twitter. Agora, para perguntas, você vai usar outros caminhos. Para as perguntas, nós criamos um e-mail especial para isso. O e-mail é o concilio@adventistas.org. Você vai mandar perguntas para esse e-mail e as perguntas que você mandar para o e-mail concilio@adventistas.org vão ser respondidas aqui no estúdio no final do programa. Pelo menos a maioria delas a gente vai tentar responder. Agora, se você quiser, você tem um outro canal para enviar perguntas. É através do chat que está no site treinamento.adventistas.org. Ali os pastores estarão respondendo em tempo real ali para você. Os pastores que vão participar aqui com a gente, eles vão estar se revezando e vão participar no chat respondendo as suas dúvidas, ok? Então, perguntas você manda ou para o e-mail, que vai ser respondido no final do programa, ou então para o chat que está no treinamento.adventistas.org. E um recadinho final aqui para você, importante lembrar: vídeos, PowerPoints e também a folha de atividades, caso você ainda não esteja com esse material em mãos. Todo esse material está também no site da transmissão, no treinamento.adventistas.org. Eu vou dar uma repetida rapidinho para você gravar bem. Twitter, mensagens e fotos, a hashtag é Plantando Esperança, ok? Plantando Esperança. Perguntas você vai mandar para o chat do site treinamento.adventistas.org e vai ter as suas respostas ali direto em tempo real. Outras perguntas você pode mandar para o concilio@adventistas.org e a gente responde aqui no estúdio para você. Bom, nós estamos aqui com o pastor Bruno Raso. O pastor Bruno Raso é vice-presidente da Igreja para a América do Sul e ele vai nos dirigir uma palavra de oração. Vamos a orar. Bondoso Deus, querido Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos de ser teus filhos, tua igreja, teus ministros. Nós precisamos o batismo do Espírito Santo em nossas vidas. Por favor, que o Senhor possa encher a vida de cada de nós de tuas bênçãos. Abençoe a programação de hoje. Que todos nós possamos ser inspirados, entrenados, preparados para alcançar as grandes cidades, os centros urbanos, os centros de influência e plantar igrejas para ti e para a eternidade. Seja presente em nossa programação. Nós pedimos com gratidão no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Estão também aqui conosco nos estúdios os pastores Rafael Rossi. Pastor Rafael é secretário ministerial associado da Igreja para a América do Sul, e também o pastor Edson Schock, que é o diretor de missão global para a América do Sul. E eles vão explicar para você mais ou menos a dinâmica aí do nosso programa. Pastor Rafael. Primeiramente, bom dia, Márcia. Bom dia a todos que estão nos assistindo agora. Esse concílio muito especial. Em nome da Associação Ministerial da Divisão Sul-Americana, eu quero dar as mais cordiais boas-vindas aos nossos mais de 2.550 pastores que trabalham aqui no Brasil, que estão espalhados nesse momento em 49 associações e 8 uniões. São 1.983 distritos pastorais em toda a América do Sul. Ou melhor, em todo o Brasil, que compõe a igreja na América do Sul. Você é muito bem-vindo para esse momento especial. Conversava agora há pouco com o pastor Schock e nós estamos tendo um concílio exatamente no meio de um programa da igreja, os 10 dias dos quais estamos nos unindo para orar por reavivamento, o clamor, o Espírito Santo. Eu gostaria de deixar um texto com você, pastor, que está em João capítulo 17, o verso 17. Esse verso diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse é um pedido do próprio Senhor Jesus. E aqui ele mostra a importância da palavra de Deus. Esta palavra
da qual estamos plantando esperança em igrejas para que mais pessoas conheçam e entendam do amor do Senhor Jesus. Portanto, pastor, plantar esperança faz parte do nosso ministério, faz parte da sua missão, faz parte do seu chamado. Ao final de contas, todos nós sabemos que Deus é um Deus vivo e todo o que tem vida se multiplica e cresce. Estamos juntos aí para aprofundar nossa caminhada nessa paixão chamada plantio de igrejas. E nós queremos lembrar para vocês alguns dados estadísticos. Já você pode pegar sua caneta e anotar alguns dados importantes relacionados com o plantio de igrejas. No ano 2011, naquele ênfase grande que a igreja deu ao plantio de igrejas, nós conseguimos plantar 1.658. Aliás, Deus é aquele que planta e nós somos colaboradores apenas desse plantio. No ano 2012, o ano passado, nós conseguimos plantar 1.302 novas igrejas. Isso quer dizer que isso equivale a mais ou menos a 217 novos distritos pastorais. Amém? Né? E cada 2 pastores plantam uma igreja nova cada ano na América do Sul. Também cada 18 igrejas plantam uma igreja por ano. Aí um número que assusta um pouquinho mais. A cada 6 horas e 43 minutos nasce uma nova igreja em algum ponto da América do Sul. E também isso quer dizer que cada dia nascem 3,57 igrejas, mais ou menos quase 4 igrejas novas cada ano. Que Deus possa abençoar esta programação e que todos nós possamos nos conectar, porque al final de contas é Deus quem planta. O assunto do plantio de igreja é um assunto extremamente espiritual. Por isso nós precisamos da bênção e a direção do Espírito Santo. Vamos ver um vídeo agora que mostra e resume um pouquinho aquele sentimento da paixão do plantio de igreja no contexto das grandes cidades. Quando as cidades forem trabalhadas como Deus deseja, o resultado será o pôr-se em operação um poderoso movimento, como nunca foi testemunhado. Mais da metade da população mundial vive nas cidades. A cada dia, em todo o mundo, aproximadamente 200 mil pessoas deixam o campo e se mudam para as comunidades urbanas. Isso significa cerca de 70 milhões por ano, ou 130 pessoas por minuto. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Sim, Senhor. Eu quero as grandes cidades. Jesus ama as cidades, porque é nelas que as pessoas estão. E Ele as ama. As grandes cidades estão se perdendo. As pessoas não têm tempo para Deus. A insegurança lhes tira a fé. O secularismo tira Deus de suas vidas. São milhares. São milhões de habitantes. O líder mundial dos adventistas do sétimo dia, pastor Ted Wilson, afirma que nossa mensagem bíblica às cidades nos unirá como um povo mundial e nos guardará de nos isolarmos da sociedade e uns dos outros. Esse é um projeto da Igreja Adventista em todo o mundo que visa alcançar mais da metade da população do planeta, que vive em cidades com mais de 200 mil habitantes. O plano envolve iniciativas e estratégias para envolver pelo menos as 650 maiores cidades do mundo. A luz chegará às grandes cidades através dos centros de influência, que podem ser hospitais, clínicas, restaurantes vegetarianos, cursos de saúde para a comunidade, modernas escolas, colégios, universidades, um exército de pequenos grupos, ações da ADRA e Ação Solidária Adventista, a literatura,
e todo e qualquer meio de comunicação. Saudamos a todos que vieram ao nosso culto de quarta-feira. E agora, antes do nosso momento de oração, vamos assistir uma mensagem do nosso presidente para a América do Sul, apresentando o projeto do qual todos faremos parte e sobre o qual devemos orar no decorrer da semana. Vamos assistir agora a mensagem. Uma palavra importante que deve ficar no seu coração. A divisão sul-americana atende 8 países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. Cada país tem sua cultura, sua etnia, seus desafios econômicos e políticos bem definidos e claros. Assim, nós também temos uma mesma missão, apesar de realidades tão diferentes. São mais de 300 milhões de habitantes, diante de 2 milhões de adventistas. Isso significa que são 150 habitantes por adventista. Isso sem contar que nossos centros urbanos têm ainda menor presença adventista. Por isso, só nos resta aceitar o desafio de buscar o poder do Espírito Santo, elaborar planos, unir forças, focar energias, investir recursos e acreditar nos milagres que Deus fará, porque essa é a vontade dele para nós. Das 9.000 igrejas a serem plantadas nos 8 países de nossa divisão, boa parte delas será nas grandes cidades, como parte desse nosso grande projeto. O interessante disso é que nesse projeto, as igrejas serão treinadas para alcançar um público que não se interessa por Deus. Os pequenos grupos, eles têm um grande papel na execução da obra através do estabelecimento de novas igrejas nas grandes cidades. Cabe a nós um envolvimento dedicado e consagrado, de acordo com os nossos dons espirituais. E como a igreja vai implementar isso? E cada área de ação da igreja vai se empenhar no mesmo projeto, numa visão de evangelismo integrado. Porque todo discípulo que investir na comunhão, no relacionamento e na missão, faz o seu melhor para salvar os outros e ver realizado a nossa grande esperança. Amém. À medida que agimos unidos e com o mesmo foco, construímos uma igreja saudável e com a poderosa atuação do Espírito Santo. Amém. Não posso ficar de fora. Deus espera que eu faça o que estiver ao meu alcance. Se eu não puder agir numa grande cidade, posso fazer a diferença onde Deus me colocou. Esperança para as grandes cidades. Um sonho do coração de Deus para incendiar o seu coração. Ore, divulgue, mobilize, participe. Muito bom, eu quero aproveitar então para reforçar para você, no começo do programa, talvez você não tenha notado, as formas de comunicação aí que a gente tem, porque nós queremos a sua participação para que o programa seja muito produtivo para você. Anote aí, nós queremos a sua participação no Twitter, a hashtag é Plantando Esperança. No Twitter você pode colocar mensagens e lembre-se de mandar suas fotos, né? O programa aqui, durante o programa, algumas fotos vão aparecer, quem sabe a sua aparece aí também. Agora, para perguntas, lembre-se, você tem 2 caminhos, ok? Você pode mandar perguntas através de um e-mail, que nós criamos especificamente para isso. O e-mail é o concilio@adventistas.org e nesse e-mail você coloca a sua dúvida e ela será esclarecida aqui no estúdio no final do programa. Um outro caminho é você participar do chat que nós temos ali no treinamento@adventistas.org e ali nós temos um grupo de pastores, esses que já estiveram aqui, outros que eles estarão se revezando e respondendo a sua pergunta. E antes de nós entrarmos aí na primeira palestra, eu sei que você está ansioso, mas eu quero lembrar para você que nós estamos durante esse período importante aí de 10 dias de oração
e jejum. Participe! Aqui na divisão a gente está participando diariamente, temos um culto especial de oração. No sábado todo mundo está programado para jejuar e nós contamos com a sua participação também, sua igreja, seu campo, enfim, seu território de influência. Envolva o pessoal para participar dos 10 dias de oração e jejum. E agora você assiste a palestra Os Pequenos Grupos como Base do Plantio de Igreja. Os Pequenos Grupos como Base do Plantio de Igreja. Quem vai apresentar essa palestra é o pastor Gerson Santos. Ele é o diretor do Centro de Ministério Urbano da Associação Geral. Acompanhe. Olá, amigos. Que bom podermos estar juntos para tratar desse tema tão importante, pequenos grupos e plantio de igreja. O mundo está mudando rapidamente, em todas as áreas do conhecimento. Educadores devem adaptar o seu currículo, estilo didático, para preparar estudantes para trabalhos que ainda não existem, usando tecnologia que ainda não foi inventada, a fim de resolver problemas que nem foram identificados. O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos calcula que o estudante hoje irá mudar de emprego de 10 a 14 vezes até atingir a idade de 38 anos. Os mais procurados empregos em 2010 nem existiam em 2004. A quantidade de informação técnica nova está dobrando a cada 2 anos. Para estudantes começando um curso técnico de 4 anos, significa que metade do que eles aprenderam em seu primeiro ano de estudo já estará obsoleto quando chegarem ao terceiro. Eu me lembro que há cerca de 20 anos atrás vendi um carro quase novo e usei o dinheiro para comprar uma linha telefônica para a nossa casa. Agora já fazem 5 anos que não temos linha telefônica em casa, usamos somente telefone celular. Desde a antiguidade, a maioria das pessoas tinha um estilo de vida rural, dependendo da agricultura e da caça. No ano 1800, somente 3% da população mundial vivia nas cidades. 100 anos mais tarde, por volta do ano 1900, a população urbana já chegava a 14% e haviam cerca de 12 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Em décadas recentes, o mundo tem experimentado um crescimento da população urbana sem precedentes. E hoje, mais de 300 cidades têm população acima de 1 milhão. A partir do ano 2009, a maioria da população do mundo já vive na cidade. E a expectativa é que, se Jesus não voltar, por volta do ano 2050, 70% da população do mundo será urbana. Hoje em dia, existem mais de 20 cidades com mais de 10 milhões de habitantes no mundo. Aproximadamente 200 mil pessoas se mudam do campo para as cidades a cada dia. Cerca de 70 milhões por ano ou 130 por minuto. Todas estas mudanças devem nos levar a considerar como alcançar estas grandes áreas urbanas com a mensagem do Evangelho. A iniciativa de alcançar as grandes cidades envolve administradores, departamentais, pastores e leigos. Esse é o propósito do voto que nossa igreja tomou para alcançar as grandes cidades. Envolve igrejas, instituições, associações, ministérios de apoio próprio, adultos e jovens, homens, mulheres, crianças, todos nós. Isto é mais do que simplesmente campanhas de evangelismo em mais de 600 cidades no mundo. Esta iniciativa deve ser uma abordagem ampla para colocar a missão como prioridade, alcançar pessoas com o evangelho, especialmente nas grandes cidades. O mundo está mudando, e mudando rapidamente. Assim, o modelo de liderança deve mudar também. O líder do passado era aquele que sabia o que dizer. O líder do futuro é aquele que sabe o que perguntar. A liderança cristã segue o modelo do líder que serve. Como está escrito em São Lucas 22, verso 26, o que lidera, seja como aquele que serve. O líder espiritual sabe o caminho, segue o caminho, mostra o caminho, vive com o povo para conhecer os seus problemas e vive com Deus para resolvê-los. A teologia bíblica implica que Deus é o verdadeiro líder e ele pretende, outra vez, ser o governante direto da humanidade. Liderança é um papel que preenchemos, não uma posição adquirida. E sobre a missão para as cidades? Como alcançar esses grandes centros urbanos? Precisamos reconhecer que a natureza de Deus está na raiz da missão. O Deus vivo apresentado na Bíblia é um Deus que envia. Ele envia por causa do seu amor pelo mundo. Ele é um Deus que vai, que envia, um Deus que se encarnou para que cada ser humano possa conhecê-lo e amá-lo. Deus teve um Filho único e ele foi o missionário. Se isso foi o que Jesus fez, então nós, seus seguidores, devemos fazer o mesmo. Ir em missão não é uma atividade extra ou opcional, como um upgrade para um discípulo maduro. Ir em missão é fundamental para a jornada do discipulado.
Se missão é tão importante, não deveria ser uma atividade esporádica. Se missão está relacionada com a razão da existência da igreja, por que em muitos lugares não é uma prioridade? Parece que há muitas pessoas que pensam, mas não agem, e muitas que agem sem pensar. Jesus disse, como o Pai me enviou, eu envio vocês. Existe igreja porque existe missão, e não o contrário. Como alguém escreveu, missão é o tema principal das Escrituras. E poderíamos dizer que existe uma base missional da Bíblia ou uma base bíblica da missão. Missão ocorre de duas maneiras, através do testemunho e do serviço. Deus sempre teve o propósito de salvar o mundo. Este plano foi estabelecido antes mesmo do mundo ter sido criado. Ser um seguidor de Jesus significa que você também é chamado para ser um missionário. Quando nos tornamos cristãos, há duas coisas que podemos fazer na terra que não poderemos fazer no céu: pecar e testemunhar. A questão é decidir qual você pensa que Jesus deixou você aqui na terra para fazer. A irmã White diz que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água viva, faz-se também fonte de vida. O depositário se torna o doador. Deus é um Deus que envia mensageiros. O propósito da igreja é representar Jesus. O Pai enviou o Filho, o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo e eles enviaram a igreja para anunciar e comunicar o Evangelho ao mundo. Seu propósito não é apenas estabelecer a igreja para buscar os perdidos, mas para que eles possam alcançá-los onde eles estiverem. De acordo com David Bosch, missão não é uma atividade da igreja, mas é um atributo de Deus, porque Deus é um Deus missionário. Assim, não é a igreja que tem uma missão de salvar o mundo, é a missão do Filho e do Espírito através do Pai que inclui a igreja. Nesse contexto, a igreja não tem uma missão, a missão tem uma igreja. A igreja é a ideia de Jesus. A palavra grega eclesia significa assembleia ou congregação. A igreja que Jesus construiu é o grande grupo de pessoas que respondem ao Evangelho em fé e obediência. E toda vez que fiéis discípulos de Cristo se reúnem para trabalhar e orar como uma congregação, a igreja de Cristo é estabelecida. O estabelecimento da igreja é apresentado por Jesus em São Mateus capítulo 16. O fundamento da igreja ele apresenta sendo ele mesmo, Jesus Cristo. E Pedro entendeu assim quando mais tarde disse que Jesus é a pedra de esquina. Jesus também deu garantia da vitória final de sua igreja, dizendo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A morte não impediu que Jesus construísse a sua igreja e as forças do inimigo não prevalecerão em destruir a igreja. A missão da igreja não é diferente da missão de Cristo, que veio para buscar e salvar o que se havia perdido. A missão da igreja é similar a uma estação salva-vidas. Infelizmente, com o passar do tempo, muitas igrejas perderam de vista a sua missão original. O antigo Israel não cumpriu o plano de Deus. Eles se esqueceram de Deus e perderam de vista o alto privilégio de ser seus representantes. As bênçãos que eles receberam não trouxe bênção para o mundo. Os discípulos foram chamados para fazer a obra que os líderes judeus falharam em cumprir. A igreja é a agência apontada por Deus para a salvação dos homens. Ela foi organizada para servir e sua missão é levar o Evangelho ao mundo. E esse Evangelho será pregado em todo o mundo para testemunha em todas as nações. Então virá o fim. E acerca do discipulado como base para os pequenos grupos? Eu creio que pequenos grupos é o melhor contexto para o desenvolvimento do discipulado. Em São Mateus capítulo 4, verso 18 a 19, diz Jesus, andando à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que estavam lançando redes ao mar porque eram pescadores. E Jesus disse, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Mais tarde, Jesus apresentou o que nós chamamos de grande comissão, em São Mateus 28, 18 a 20. Ele se aproximou deles e disse, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Discipulado deve ser a atividade principal da igreja. Este processo espiritual envolve aspectos naturais e sobrenaturais. Deus é a fonte, Jesus é a razão e o Espírito Santo é o veículo. Nós fomos salvos para servir.
No livro Parábolas de Jesus diz: os seguidores de Cristo foram redimidos para servir. O nosso Senhor ensina que o verdadeiro objetivo da vida é servir. Portanto, é um erro fatal supor que a obra de salvação de almas depende só dos ministros. Nós fomos criados para servir a Deus, fomos salvos para servir a Deus, fomos chamados para servir a Deus e recebemos a ordem de servir a Deus. Creio que nossa maior necessidade nesta área é desenvolver um processo que seja simples e eficiente. Primeiro, ajudar as pessoas a conhecer o plano da salvação, conhecer a Jesus, se tornarem membros da igreja. Segundo, andar com Jesus e crescer espiritualmente, então ele se torna um discípulo. Terceiro, ajudá-los a descobrir o seu dom espiritual, servir a Deus, a igreja e a comunidade. Então o discípulo se torna um ministro. E quarto, partilhar o evangelho e fazer novos discípulos. E então ele se torna um missionário. Esse processo levaria um sistema de assimilação, tornando membro, desenvolvimento, formando discípulos, treinamento, treinando ministros e a formação de novos líderes, missionários, que serão líderes de pequenos grupos e plantadores de igreja. Em Efésios, capítulo 4, verso 12, o apóstolo Paulo descreve que os dons espirituais foram dados com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Essa palavra, aperfeiçoar, significa capacitar, ajustar, adaptar perfeitamente. É uma qualificação completa com um propósito específico. O sacerdócio real é chamado para anunciar as virtudes. Deus quer que você tenha um ministério no corpo de Cristo e uma missão no mundo. O Senhor prometeu que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estará em seu meio. Aqueles que se encontram para orar vão receber o poder do Espírito Santo. Há grande necessidade de oração secreta, mas é também necessário que vários cristãos se encontrem e se unam fervorosamente em suas petições a Deus. Em pequenos grupos, Jesus está presente, o amor pelas almas se aprofunda no coração e o Espírito manifesta o seu poder, e agentes humanos podem ser exercitados para salvar os perdidos. Centros de influência precisam ser estabelecidos em áreas urbanas, para desenvolver uma variedade de atividades como educação, estilo de vida, venda de livros, salas de leitura, restaurantes, ministérios de literatura, seminários, pequenos grupos, seminários de saúde, culinária e tantas outras coisas. Obreiros com visão clara são necessários para desenvolver métodos para ensinar o povo. Algo tem que ser feito para quebrar o preconceito existente no mundo contra a verdade. A igreja é o plano A de Deus para alcançar as cidades, e não há plano B. A igreja não é um edifício, a igreja é o povo de Deus, seus filhos e filhas. Jesus construiu a sua igreja. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e a igreja será tão expansiva, cheia de energia, que nem mesmo as portas do inferno prevalecerão contra ela. Talvez tenhamos gastado muito tempo tentando proteger a igreja do mundo, temendo que ele entrasse na igreja, e esquecemos a necessidade de sair para alcançar o mundo. Eu creio que Jesus estava dizendo que o mundo deveria estar com medo da igreja, e não o contrário. Deus ama as cidades, porque há bilhões de pessoas vivendo nas cidades do mundo, e Deus as ama a todas. O que significa ser uma igreja para a cidade como Deus a chamou? Significa ser uma comunidade de fé que procura toda oportunidade para proclamar e viver o Evangelho para o bem da cidade. Uma igreja que anuncia o Evangelho, que vive o Evangelho e os princípios do reino. O povo de Deus deve procurar o bem-estar de sua cidade. Existem basicamente 4 tipos de igreja com relação à cidade. A primeira é a igreja na cidade. Seu desejo é conseguir que as pessoas entrem na igreja para ouvir o Evangelho. Está geograficamente na cidade, mas não está envolvida com as pessoas e a cultura da cidade. A segunda é a igreja contra a cidade. Ela adota uma postura defensiva com relação à cidade, está localizada em áreas urbanas, mas tudo acerca da cultura que a rodeia é visto não apenas como ruim, mas também irremediável. A terceira é a igreja da cidade. Ela abraça a cultura da cidade de tal forma que perde o seu sabor como sal ou perde o brilho de sua luz. E por último, há também a igreja para a cidade. A igreja para a cidade, ela fala a verdade do Evangelho, não está receosa de manter uma posição bíblica e padrões morais. Tal igreja proclama a verdade das Escrituras com fervor, com clareza, com coragem e, ao mesmo tempo, está comprometida em buscar o florescimento da cidade.
A igreja para a cidade oferece uma variedade de ministérios, não somente para ajudar as pessoas de fora da igreja, mas também para enriquecer a vida espiritual dos membros da igreja e expandir os seus relacionamentos fora de sua zona de conforto. A igreja para a cidade é uma comunidade cristã que é espiritualmente dinâmica, sacrificialmente atenciosa, profeticamente corajosa, e é o vaso escolhido por Deus para fazer diferença na vida de pessoas e da sociedade. Ser igreja é uma alta vocação. Como a igreja para a cidade se torna uma realidade? Como você pode ser a igreja fiel e corajosamente proclama o Evangelho e se envolve em sua comunidade com atos de serviço e misericórdia? As cidades são o epicentro do movimento divino de hoje. E é importante que cada modelo para iniciar novas igrejas tome em consideração as características exclusivas do ministério urbano. Muitos desses princípios são aplicáveis e transferíveis de uma igreja urbana em Nova York a uma metrópole no oeste da África. Precisamos cumprir a vontade de Deus e desenvolver uma visão bíblica de ministério por igrejas que preguem e sirvam como Jesus o fez. Pelo poder do Espírito Santo, nós queremos que nossas igrejas sejam lugares onde Jesus é preeminente, a presença de Deus é notória e que não haja dúvida na mente de ninguém que a igreja ama a sua cidade. O único lugar que você pode encontrar sucesso antes do trabalho é no dicionário. Não há substituto para o trabalho árduo, para a oração radical e total dependência no Espírito Santo. No final do ano passado, logo depois da grande tormenta Sandy que devastou a região nordeste dos Estados Unidos, eu estava andando em uma das áreas mais afetadas de Nova York, em Far Rockaway. Assim que eu saí do prédio de uma igreja que havia sido adaptada como centro de distribuição para atender as necessidades da comunidade, eu vi uma outra igreja na mesma rua. A primeira estava uma confusão, voluntários ocupados descarregando caminhões, distribuindo comida, roupas e cobertores para centenas de residentes. A segunda parecia bem limpa e arrumada. Havia um jovem alto junto à porta, vestido com um terno preto, e eu fiquei pensando, se Jesus estivesse passando por aquela rua naquele momento, em qual igreja você acredita que Jesus seria atraído a entrar? Eu vi a resposta a essa pergunta na face daqueles que estavam suprindo as necessidades da comunidade. Eu vi a face de Jesus em cada pessoa que estava na fila para ser atendida. Ser igreja é uma alta vocação. Uma igreja que seja visível, integrada e radiante. A igreja de Deus deve ser uma comunidade de graça, entusiasmada, cheia do Espírito Santo. Para ser igreja, temos que abraçar as cidades com o amor e o cuidado de Deus. Eu creio que nos próximos anos nós veremos uma explosão de milhares de novas igrejas que apresentem um ministério completo, que atrairá milhões para ter uma fé pessoal com Cristo, restaurar relacionamentos quebrados, renovar comunidades inteiras. Nunca a necessidade foi maior ou a oportunidade mais clara. O tempo é curto e nós temos que trabalhar incansavelmente para alcançar almas sinceras. Excelente palestra, muito conteúdo. E nós vamos conversar agora, ao vivo, com o pastor Marlington Lopes. Pastor Marlington é o presidente da Igreja Adventista para a região sul do Brasil. Ele está em Porto Alegre. Fala agora com a gente. Bom dia, pastor. Me ouve bem? Bom dia, estou ouvindo muito bem. Uma alegria estar em contato com todos os pastores e com você também. Ok, pastor, muito bom ter a sua participação. Conte então pra gente, pastor, nós estamos ansiosos aqui para saber como é que anda esse movimento de plantação de igrejas aí no sul do Brasil. Algum milagre acontecendo? Olha, nós temos nos surpreendido a cada dia com esse projeto dos Tempos de Esperança e agora das grandes cidades. Veja, uns 2 anos atrás nós começamos um programa com Tempos de Esperança porque nós percebemos que nossas igrejas estavam muito cheias. E lançamos uma meta de abrir 800 igrejas em 6 anos. Nós estamos agora chegando à metade desse alvo para ver se nós ampliamos o número de igrejas e, consequentemente, de membros. Então, os membros já vinham mais ou menos com essa ideia de avançar em novos territórios. E nós hoje, com esse projeto das grandes cidades, nós temos um desafio de 72 novas congregações só dentro de 9 cidades, que são os 9 campos que nós temos. Cada associação adotou uma grande cidade para ser a principal
E dessas 9, 72 igrejas serão abertas. O que aconteceu com isso? Nós temos hoje um número grande de membros que estão acreditando no projeto e entendendo, nós podemos fazer alguma coisa a mais pela igreja. Eu vou dar alguns exemplos, então. Por exemplo, um irmão doou 2 apartamentos para ser investido em novas igrejas, no valor mais ou menos de R$1 milhão, os 2 apartamentos. Um outro doou um terreno no centro de uma grande cidade e disse que vai construir a igreja e dar a chave na mão. Uma cidade grande que nós temos num dos nossos estados. Um outro membro está doando um terreno e a construção também numa capital no valor de R$5 milhões. Nós temos uma outra situação de um membro que está doando no centro de uma outra grande cidade um outro terreno. Nós temos um membro, um empresário, que hoje paga 35 obreiros bíblicos em territórios de missão global. E, claro, bairros de missão global também. Esse talvez seja o maior doador que nós temos hoje. Nós temos aqui um outro terreno em construção no centro de uma outra grande cidade, do valor de 4 milhões. Veja só, uma outra cidade, um membro doou 3 casas para construir igrejas. Um outro doou um galpão com um terreno grande. Uma outra cidade, uma irmã doou 5 imóveis dela para colocar 5 igrejas. Numa das capitais nossas, um empresário disse assim, eu trabalho com construção civil e eu vou doar 4 pré-moldadas, igrejas pré-moldadas por ano em cidades de missão global. Nós temos um outro membro que doa na faixa de 100 mil todo ano para a missão global. Um irmão que ele frequenta uma igreja na praia e ele sabe, é uma cidade representativa nossa. Ele disse, eu vou doar uma igreja e nos deu com a chave na mão no valor de 800 mil. Aqui eu tenho uma outra igreja, uma família, aliás, uma unidade da Escola Sabatina, olha que bonito isso. Da Igreja Central de Curitiba, uma unidade disse, nós vamos abrir uma nova igreja. E eles, desta unidade de Escola Sabatina, estão doando 1/3 do valor da igreja. Aí eu tenho um bairro de Curitiba aqui também, que uma família doou uma igreja. E uma última história que eu vou contar aqui, é uma irmã que queria fazer alguma coisa pelas grandes cidades, e ela só tinha a casa dela. E ela decidiu morar com a filha para doar a casa dela para ser construída uma igreja. A filha não tinha quarto para a mãe, a filha e o genro foram dormir na garagem, ajustar a garagem para o casal ir para lá e dar o quarto deles para a mãe, porque a mãe tinha o sonho de dar uma igreja, a sua casa para formar uma igreja numa cidade nossa. Você vê, as histórias são bonitas demais. Nós temos aqui, eu creio que vocês estão vendo uma igreja, um projeto de uma igreja, que é essa que o irmão está doando de R$5 milhões. E nós temos aqui na União Sul o desejo de investir R$68 milhões nesses projetos de evangelismo via satélite e, sobretudo, construção de igreja e comprar novos terrenos nas grandes cidades. Ok, pastor Marlington, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. E nós sabemos que se os membros estão envolvidos é porque eles têm uma liderança que está sabendo motivar e motivar muito bem. Parabéns aí para o pessoal da União Sul Brasileira. E agora você vai ver umas fotos muito especiais que chegaram aqui para a gente da União Sudeste. Olha só, eles já colocaram aí para vocês verem. No território lá da União Sudeste, olha só o que está acontecendo. Na cidade de Vitória, essa linda cidade praiana aí, a igreja tinha o sonho de construir uma igreja na Praia da Costa, que é uma região nobre ali da cidade. Deus então colocou no coração do empresário Jean Carlos Barreto Zappi o desejo de doar um terreno para a igreja exatamente ao lado ali do shopping Praia da Costa, que é um ponto, nossa, muito central, muito importante ali. Atualmente já há um grupo de pessoas que estão se reunindo ali num hotel próximo a este local e brevemente eles terão a igreja. Uma história muito bonita, né? Vale a pena, Deus seja louvado por isso. E nós queremos lembrar para você os meios de comunicação aí que a gente tem, tá bom? Repetindo para você, Twitter, queremos a sua participação, mensagens e fotos. A sua foto vai aparecer, manda aqui pra gente que ela vai aparecer. A hashtag é Plantando Esperança. Perguntas também devem ser enviadas para o chat.
Ok? Para o chat que está no site, no treinamento.adventistas.org, e os pastores estão respondendo ali para você em tempo real. Agora, se você preferir, você pode mandar perguntas por e-mail para nós respondermos no último bloco aqui do nosso programa. O e-mail é concilio@adventistas.org. Eu quero lembrar para você também mais uma vez, lembre-se, vídeos, materiais, folhas de atividades estão disponíveis ali para download no site treinamento.adventistas.org. E agora eu acho que a gente vai ver a sua foto. Estão me comunicando aqui, me avisando que algumas fotos chegaram. Vamos ver quem é que vai aparecer aí na tela. Muito bem, 32 pastores da Associação Bahia Central, ali junto com o pastor Luciano Paulino. Muito bom ter a participação de vocês. Associação Pernambucana também reunida. Um grupo muito bom participando ali com a gente. Vamos ver quem mais. 60 pastores ali. Associação Paulista do Vale, com o pastor Flávio Ferraz. Parece que temos mais duas fotos, quem sabe a sua. Pastor Manolo Damasio, com o pessoal da APLAC, Associação Planalto Central, também acompanhando a programação. E os pastores da Associação Bahia, reunidos ali. Um abraço para todos vocês. Nosso desejo é que vocês saiam muito motivados a plantar muitas igrejas. Muito bom. Muito bom. Na sequência, nós vamos ter agora a palestra do pastor Emílio Abdala. Ele é evangelista e líder de missão global na União Central Brasileira. E ele vai falar para você a respeito de plantio de igrejas nas grandes cidades. Acompanhe. Ok, uma boa tarde. Bom dia a todos os amigos que estão espalhados no Brasil. Nós distribuímos para vocês uma folha guia. Há uma folha guia onde vocês poderão acompanhar esta rápida palestra que nós vamos falar aqui. E vocês poderão preencher exatamente nos espaços em branco. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma rápida definição sobre igreja, porque há diferentes protótipos de igreja. Não podemos ter um protótipo universal. Então você tem igrejas nas casas, igrejas nas ruas, igrejas nas prisões, igrejas em restaurantes, igrejas em shopping centers. Então é muito complicado você ter apenas um protótipo universal de igreja. E o que seria um plantio de igrejas? Então, plantar igrejas é um ministério que estabelece comunidades de crentes comprometidos com os propósitos da palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo coloca isso de maneira clara. Ele que cunhou esse termo plantio de igreja, quando ele disse em Coríntios 3,6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, há muitas razões pelas quais nós deveríamos plantar igrejas. Eu vou resumir em apenas 7 razões principais que eu julgo serem importantes para esse movimento. O primeiro deles é a explosão populacional. O que nós estamos observando aqui é um aumento da natalidade, aumenta uma densidade populacional e, logicamente, nós precisamos de mais igrejas para atender a essa demanda. Segundo, é que, aqui no ponto 2, as igrejas estabelecidas, elas tendem a estabilizar-se cerca de 20, 30 anos de existência. Então, igrejas são organismos vivos, elas nascem, crescem, estabilizam-se, algumas se reproduzem, envelhecem e, posteriormente algumas morrem. Então, nós precisamos repor essas igrejas o mais rápido possível. Outro ponto, outra razão que eu julgo muito importante é porque isso é essencial para o crescimento denominacional. Todos os especialistas são unânimes em dizer que a causa, o sinal do crescimento de uma denominação está relacionada com a plantação de uma igreja. Peter Wagner, por exemplo, diz, sem exceção, as denominações que mais plantam igrejas são as que mais crescem. Aqui mesmo no Brasil, por exemplo, nós temos cerca de 15.500 igrejas, numa população de cerca de 1,5 milhão, ou seja, nós temos uma média de 100 membros por igreja. Se eu comparo, por exemplo, com a Assembleias de Deus, eles têm cerca de 8 milhões de membros, isso no último censo. Distribuídos em cerca de 283 mil igrejas, eles têm uma média de apenas 30 membros por igreja. Veja que ainda há um espaço para crescimento. Quarta razão é que a igreja, o crescimento da igreja requer diferentes abordagens para o crescimento. Então, você tem nesse gráfico que estou mostrando aqui, que já é conhecido, você tem um crescimento interno, aqui tem o crescimento qualitativo. Naturalmente, quando a igreja cresce em qualidade, ela passa a trabalhar na comunidade, isso gera um crescimento quantitativo, expansão da igreja local, e o passo posterior é que essa igreja, então, agora vai se estender a uma nova comunidade. Esse aqui é o plantio de igreja.
Então, ele se estende a uma nova comunidade. E, finalmente, você tem um crescimento de ponte. Nesse crescimento de ponte, a igreja cruza barreiras para alcançar novas culturas. Outra razão, novas igrejas, por alguma razão, crescem mais, são mais ativas, são mais dinâmicas. Você tem um menor número de pessoas comprometidas para ganhar uma alma do que numa igreja grande. Então, há um gráfico que eu estou colocando na tela para vocês aqui, esse está no livro de Christian Schwartz. Ele faz uma descrição interessante, por exemplo, lá na Europa, onde o crescimento é muito difícil, cerca de 100 igrejas levam cerca de 5 anos para alcançar 32 membros. Já uma igreja com 1.000 membros levaria cerca de um mesmo período de 5 anos para ter 112 membros. Repare que a igreja menor, a taxa de crescimento é de 63%, enquanto que a igreja maior tem uma taxa de crescimento de apenas 4%. E Schwartz faz uma aplicação interessante. Ele diz, se nós pegássemos essa igreja de 1.000 membros e a dividíssemos em 20 igrejas de 50 membros, nós teríamos um crescimento 16 vezes superior. Então veja, as igrejas menores crescem mais. Outro ponto, é difícil, impossível que uma igreja só alcance e retenha diferentes classes de pessoas. Então nós precisamos de diferentes igrejas para alcançar diferentes estilos, diferentes grupos, diferentes comunidades. Então nós não podemos alcançar apenas um segmento de igreja. E o último ponto aqui é que nós precisamos plantar igrejas, porque o plantio de uma igreja é um processo, é uma intervenção em uma igreja estagnada. Quem diz isso é a própria Ellen White. Há algumas citações que eu estou colocando na tela para você aqui. Ela diz assim, muitos dos membros das grandes igrejas não estão fazendo comparativamente nada. Eles poderiam realizar uma boa obra se, ao invés de amontoar juntos, se espalhassem. Então ela diz, muitos membros estão morrendo espiritualmente por falta desse trabalho. Repare que a plantação de igrejas aqui é um evento de intervenção nesta igreja estagnada. Ela diz mais aqui, repare, as sementes da verdade precisam ser semeadas. Isso vai desenvolver um espírito missionário à obra em novas localidades. O egoísmo de manter grandes grupos não é plano de Deus. Então, a sugestão da serva de Deus é plante igrejas para revitalizar igrejas. Agora deixe-me falar rapidamente para vocês aqui sobre alguns métodos. Há diferentes métodos, abordagens que estão aí na literatura corrente sobre o assunto. Mas eu vou dividir aqui os métodos em dois grupos. Primeiro eu quero falar para o grupo de igrejas que querem plantar igrejas em uma outra comunidade, em uma outra cidade. Então, por exemplo, o primeiro é o plantador solitário. Então eu comparo essa pessoa com um paraquedista que salta por detrás das linhas inimigas. Então, ele é um Rambo, ele faz tudo. Ele faz o evangelismo, ele faz o discipulado, ele leva tudo no peito e na raça. O problema é que esse modelo aqui raramente é eficiente em comunidades mais resistentes. Ele funciona em comunidade receptiva, mas não em comunidade resistente. Um outro modelo de plantação aqui é a colonização. Eu gosto disso, porque na colonização, esse é um método bem sucedido, a igreja ou outras igrejas enviam grupos de pessoas ou famílias inteiras para mudar de casa, procurar até um outro emprego em uma outra cidade. E este método é bem sucedido. Ele corresponde ao modelo bíblico de Abraão, que saiu erguendo monumentos em vários lugares. Então, Ellen White recomenda esse método. Ela diz aqui, por exemplo, nessa citação que está na tela, ela diz assim, haverá homens leigos que se mudarão para cidades grandes e pequenas, e em lugares aparentemente remotos. Veja, esse é um método sugestivo para plantar igrejas em comunidades de missão global. Eu gosto também da equipe de curta duração. Aqui, a equipe não vai morar, a equipe faz a visita e volta. Então, a ideia é despertar um núcleo e deixar que eles andem com as próprias pernas. Então, aqui você tem, por exemplo, o Projeto Caleb. Aqui você tem os estudantes seminaristas que vão visitar determinado local. Agora, há um problema aqui. O problema nesse método consiste no seguinte, se não houver um núcleo local para providenciar o pastoreio e a liderança, esse método pode não funcionar bem. E nós temos também o plantio institucional, onde uma instituição adventista, cuja trabalho primário não é plantar igrejas, planta uma determinada igreja. E há suas vantagens aqui. Mas deixa eu falar aqui agora, rapidamente para você também, um pouco sobre o método de multiplicar igrejas na comunidade local. Agora não é mais nenhuma outra cidade. Agora é dentro de um bairro de uma mesma cidade.
Então, vamos aqui, o melhor método, que eu mais gosto, é a igreja mãe, é a igreja colmeia. Você pode marcar aqui. Nesse método de igreja colmeia, está aqui na página 2, o ponto 1, a igreja mãe, ela envia um grupo de membros que se mudam, aliás, que vai para essa comunidade e estabelece a igreja. Repare que a diferença aqui da colonização é que eles não vão mudar de local. Eles não precisam procurar emprego, porque eles já moram lá. Esse é o método mais eficiente. Eu comparo aqui com uma espécie de uma mitose na célula. Ela cresce, a igreja cresce, e ela então se separa em duas. E assim há um processo de multiplicação. O ideal é que os membros dessas igrejas sejam membros que já morem na comunidade onde quer plantar a igreja. E Ellen White também tem uma palavra a dizer sobre este método. Aqui na tela você vai ver uma frase que ela compara isso com transplante. Olha como ela coloca essa questão. Ela diz, muitos membros estão morrendo espiritualmente por falta desse trabalho. Ela diz, estão se tornando enfermos e ineficientes. Agora note, transplantados, quer dizer, para uma outra igreja, eles teriam espaço para crescerem fortes e vigorosos. Não é propósito de Deus que seu povo se aglomere em grandes comunidades. Então, eu gosto desse método porque 15% pode sair da igreja mãe sem danificar a igreja mãe. A igreja mãe continua apoiando a igreja filha. É fácil, é um modelo simples, porque a igreja filha agora vai se reproduzir da mesma maneira que a igreja mãe se reproduziu. Por isso eu gosto desse método. Um outro método é a aventura cooperativa. Então aqui 2, 3 igrejas se unem, seus recursos, seus membros, para abrir uma nova congregação. A vantagem desse método aqui é que ele não pesa só para uma igreja. Ela compartilha a perda de membros com outras igrejas. Então notem, nesse método, igrejas pequenas também podem se multiplicar. E aqui temos também as igrejas nos lares. Este método é mais eficiente para o contexto das grandes cidades, onde temos dificuldade de encontrar terrenos. Neste caso, a liderança é colocada sobre um voluntário. São igrejas nas casas, com a média talvez de 50 pessoas. Não é pequeno grupo, mas é igrejas nas casas e tem um potencial grande de se reproduzir. E finalmente aqui o evangelismo público. Eu vou falar um pouco sobre isso. Então notem, eu falei sobre as razões da plantação de igrejas. Eu falei sobre os métodos da plantação de igreja. E agora eu vou finalizar falando um pouco sobre a estratégia, as etapas, as fases do plantio de igreja. A primeira etapa está aqui na sua folhinha guia, é preparação. Preparação. Então, primeiro ponto, você precisa conscientizar a sua igreja mãe. Você precisa sugerir planos, métodos, discutir um cronograma, quem sabe buscar recursos, planejar para que esse processo de plantio ocorra. E nesse processo, o ponto seguinte, você precisa selecionar uma área específica, talvez um grupo de pessoas ou uma área a ser alcançada. Você pode, de repente, definir o estilo, o perfil das pessoas a serem alcançadas. Aqui na tela você vê, por exemplo, o perfil de alguém sendo alcançado por uma igreja americana. Então aqui, por exemplo, esse perfil ajuda a identificar, a personalizar e a visualizar o tipo de pessoa naquela comunidade onde você quer alcançar. Depois, o ponto 2 aqui é pesquise a comunidade. Então conheça tudo sobre a história do local. Vá ao IBGE, vá à prefeitura, descubra quais são todos os fatos relacionados com aquela comunidade. E o processo é o seguinte, colete dados, analise os dados, aplique os dados para formar um plano de trabalho. E algumas perguntas que vocês podem responder aqui é a seguinte, qual a composição econômica dessa comunidade? Qual a tendência migratória? Que denominações estão presentes? A que tipo de problemas elas enfrentam nessa comunidade? Quais as necessidades da comunidade? Então é importante saber tudo. E o ponto aqui seguinte, nesse primeiro estágio, é forme uma equipe. A equipe é muito importante, ela será a massa crítica para o plantio da nova igreja. É o DNA. Se você escolhe mal, o plantio dessa nova igreja estará totalmente comprometido. Lembre-se que plantação de igrejas é um trabalho em equipe. E aqui no gráfico, eu coloquei para vocês, nessa tabela amarela, pelo menos 5 sistemas, 5 funções que esta equipe deverá se organizar para plantar uma igreja. Essas funções são as seguintes, você tem aqui o plantador, que é o evangelista-chefe,
talvez alguém da área da música, do evangelismo infantil, um coordenador de evangelismo e, finalmente, um coordenador de maturidade ou do discipulado. Então, deve haver dons complementares que se organizam para ser o núcleo desta nova igreja. O estágio segundo é o pioneirismo. Então, você preparou, agora você vai trabalhar a comunidade. Talvez você conheça a história de um missionário que morreu alguns anos atrás, chamado Jim Elliot. Então, ele tentou alcançar uma tribo indígena aqui no Equador, e o que aconteceu? Eles começaram a sobrevoar a área e eles pousaram naquela região. Eles não tiveram nenhum trabalho de aproximação, nenhum preparativo foi feito. Consequência disso, morreram tragicamente, foram assassinados. As esposas foram mais sábias do que eles. Para resgatar a memória do marido, elas começaram a jogar presentes ali para aqueles indígenas, finalmente se aproximaram, e moral da história, eles têm ali hoje uma igreja naquele local. Então, seja em qualquer empreendimento, uma abordagem, uma aproximação é muito importante. Eu vou colocar aqui no quadro agora uma estratégia sugestiva para você trabalhar a comunidade. Isso mais parece aqui uma classe progressiva do Clube de Desbravadores. Repare, intercessor, pesquisador, servo, amigo, evangelista. São 5 funções que um plantador exerce na comunidade. O primeiro é intercessor. Você vai orar. Ore sobre mapas. Faça uma caminhada de oração. Então, plantar uma igreja sem oração é como você subir uma escada rolante na direção oposta. Você não sai do lugar. Agora, plantar a igreja com oração é como você andar naquela esteira rolante de aeroporto. Cada passo que você dá te leva para além dos seus limites. Então, a oração é importante. Segundo, ele tem que ser um pesquisador. Como eu disse, ele tem que saber tudo sobre a cidade, sobre o local, a cultura. Depois, quem sabe, ele possa ter ali uma pesquisa de opinião pública, há vários modelos desse por aí. Ele se identifica, ganha, atua como amigo da comunidade e, finalmente, ele atua como um evangelista. E agora eu pulo para o penúltimo estágio, é o evangelismo. E eu coloquei uma sequência de coisas rápidas aqui que podem ser feitas. Por exemplo, na parte do evangelismo, você define a propaganda, quem sabe escolhe a melhor data para abertura, focaliza as necessidades das pessoas, prega em série, cria interesse na audiência, visita imediatamente. Então, todo o processo da evangelização. E o último passo nessa estratégia é o estágio pós-evangelismo. Deixa eu lembrar para vocês que são necessárias várias funções. Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, Deus deu o crescimento. Você tem que ter a equipe de plantio, mas você tem que ter a equipe para regar e cultivar. E aí tem algumas funções específicas que devem ocorrer. Estão aqui na folhinha guia. Amigos, finalmente, você define as estruturas da igreja, você organiza um sistema de discipulado. E a pergunta que muita gente me faz, qual é a hora de construção? Há uma pesquisa feita por Dudley e Grusbeck diz que 70% de igrejas campeãs, igrejas que foram plantadas de maneiras bem-sucedidas, são igrejas que constroem um prédio cerca de 2 a 3 anos depois de reunir o núcleo das pessoas. Então não é prudente construir antes e evangelizar depois. Aí você tem alguns pontos que levam a considerar se a sua igreja foi bem-sucedida. E eu termino aqui dizendo o seguinte, há várias igrejas que podem ser comparadas com a igreja elefante. São igrejas grandes. São igrejas que nascem apenas um bebê por parto. São igrejas que levam 22 meses de gestação para plantar uma outra igreja. E em 18 anos reproduzem apenas 2. Mas eu gosto da igreja coelho. Porque a igreja coelho é fértil. Em cada parida dá 7 filhotinhos. E em pouco tempo ela chega a reproduzir 2 milhões. Então, não plante apenas uma igreja. Plante um movimento de plantio de igrejas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Muito bom, obrigada pastor Emílio Abdala pela palestra. E eu quero lembrar para você mais uma vez as formas que você tem aí para se comunicar com a gente. Lembre-se, a hashtag para você participar no Twitter mandando mensagens e também as fotos, você viu algumas já apareceram, estamos esperando a sua. A hashtag é Plantando Esperança. E para perguntas, faça contato com a gente aqui através do e-mail concilio@adventistas.org. Sua pergunta vai ser respondida no último bloco do nosso programa. Agora, se você
preferir, se você tiver com um pouquinho mais de pressa, você entra no chat que está ali no treinamento.adventistas.org e os pastores que estão aqui estão ali respondendo a sua pergunta, ok? E lembre-se, vídeos, PowerPoints e a folha de atividades, tudo isso está disponível ali no site do evento, o treinamento.adventistas.org. E eu quero anunciar para você, lembrar, aliás, para você, né? Nós estamos aí passando pelos 10 dias de jejum e oração. Hoje é o 6º dia. Você está envolvido, sua igreja está envolvido, o pessoal aí que você influencia, estão todos envolvidos. Vamos participar deste movimento de jejum e oração por todos os movimentos aí da igreja. E agora a gente vai ver uma foto, algumas fotos, aliás, interessantes que chegaram para a gente da União Norte Brasileira, exatamente. Nós vamos ver algumas fotos que chegaram deles e tem uma história bem interessante. Eu vou contar para vocês. Ali, na região da União Norte Brasileira, nós temos um centro de influência que foi criado pelo Hospital Adventista de Belém, no Pará, e que se transformou em uma igreja. Com o nome de Projeto Vida, a ideia nasceu há mais de 2 anos e agora está sendo organizada ali uma igreja. Várias pessoas, nós temos a informação de que várias pessoas já foram batizadas, profissionais da cidade, advogados, médicos, juízes, aí um grande exemplo para ser seguido, não é? O centro de influência feito dentro do Hospital Belém. E agora nós vamos então para a próxima palestra. Nós temos o pastor Gary Krause, ele é o diretor de missão global da Associação Geral. Ele vai falar um pouquinho para você a respeito dos centros de influência. Acompanhe. Grande prazer e privilégio falar com vocês por alguns minutos sobre a missão urbana e especialmente os centros de influência. Eu me lembro da primeira vez que visitei esta linda cidade de São Paulo. Eu me lembro sobrevoar a cidade antes de aterrissarmos e parecia que não ia acabar nunca, que era sem fim, imensa. Vi todas as luzes lá embaixo e pensei, é outro país? Mas era uma cidade. E quando vemos uma cidade como São Paulo, como Buenos Aires ou como Nova York, Tóquio e muitas outras, que desafio enorme! Sabemos que a maioria da imensa população mundial vive em cidades. E quando olhamos nossa história, a maior força dos adventistas do 7º dia está nas áreas rurais, nos vilarejos e nas ilhas. Há mais de 100 anos, Ellen White nos disse que a igreja negligenciou as cidades. Sei que na América do Sul há um grande trabalho sendo feito nas cidades. E quando vamos a São Paulo, podemos ver centenas de igrejas adventistas e agradecemos a Deus por isso. Mas será que negligenciamos partes da cidade? Há grupos de pessoas que ainda não conhecem a mensagem adventista do 7º dia? Há grupos socioeconômicos que não conhecem a mensagem adventista do 7º dia? Quando olhamos a missão urbana, podemos falar dos vários métodos, eventos, programas, e fizemos muitas coisas no decorrer dos anos. Mas quando analisamos, temos que ir ao início de tudo. O que Jesus faria? Temos que seguir o exemplo do nosso Salvador do jeito que ele ministrou. Em seu local de origem e sua época, quando ia de vilarejo a vilarejo, de cidade em cidade, quando leio os evangelhos, vejo que Jesus tinha um ministério holístico. Ellen White resume bem isso quando fala sobre o método de Cristo. Quero falar do método de Cristo. Ela diz que apenas o método de Cristo pode trazer o verdadeiro sucesso. E quando falamos de centros de influência em áreas urbanas, falamos de grandes centros que colocam em prática apenas um método de Cristo. Um centro de influência é algo que Ellen White disse que precisa ser visto em toda a cidade do mundo. Ela disse que precisamos de dezenas de pequenos centros de influência. Esses centros de influência podem ser igrejas, mas em muitos casos podem não ser. Sabemos que há muitas pessoas seculares e pós-modernas na América do Sul que nunca colocam os pés dentro da estrutura de uma igreja cristã. Então, o que fazemos? Continuamos tentando trazê-los? Não, seguimos o exemplo de Cristo de ir até eles. E este é o primeiro passo que Ellen White descreve como o método de Cristo. Ela disse que ele
se relacionou com as pessoas querendo bem para elas. A primeira coisa é se relacionar. É fácil para nós nos ocuparmos com as atividades da igreja e passarmos a maior parte do tempo trabalhando com os santos, com os membros da igreja. Se fizer um diário por semana, se anotar todo o seu trabalho como pastor da igreja, quanto tempo é gasto cuidando dos membros da igreja? E quanto tempo livre você tem para se relacionar com a comunidade? E quanto tempo dos membros da igreja é gasto no relacionamento com a comunidade, fazendo amizades? Meu irmão é pastor na Austrália e fundou uma igreja há alguns anos. Ele me falou sobre como fez a escolha de montar o escritório da igreja. Não no templo, no local que alugaram, mas sim em uma cafeteria, de uma livraria, no meio de um shopping center perto da igreja, onde faz os cultos. Então ele vai para a cafeteria e fica em uma mesa. A igreja tem um orçamento pequeno para comprar o que beber enquanto fica lá, mas ele faz os estudos bíblicos lá, dá aconselhamento. Ele está no local há poucos meses, mas alguns funcionários da cafeteria perguntaram: posso ser sua secretária, marcando os horários para você? E por isso, quando vão procurá-lo, são recebidos na porta por uma moça ou então um rapaz que diz: temos os horários aqui e o pastor Wayne vai falar com você daqui 5 minutos, só está terminando um aconselhamento. E assim, com o trabalho, ele se relaciona com as pessoas naquele local. Ele fez contato com muita gente e fez o casamento de 3 casais que não conheciam um pastor cristão. O que fazer para nos relacionarmos com a comunidade? Segunda coisa, mostrar simpatia. E novamente lemos aqui que Jesus era muito gentil e bondoso para com as pessoas. E ele mostra simpatia e isso causa um impacto nas pessoas. O terceiro passo foi que ele ministrou para os necessitados. Ele ia curar. Ele descobria as necessidades das pessoas e lidava com isso. Vou falar da igreja do meu irmão. Eles estudaram a comunidade, viram as diferentes necessidades, descobriram, por exemplo, que a escola local estava com o problema de que crianças chegavam cedo para estudar sem ter tomado café da manhã. Então, a igreja decidiu fazer algo a respeito disso. Falaram com o diretor da escola e começaram a oferecer café da manhã grátis todos os dias para as crianças. Então Jesus se relacionava, era simpático, ministrava para os necessitados. Como nós estudamos nossa comunidade? Quando o apóstolo Paulo foi para Atenas, é dito que ele observou atentamente o que acontecia lá. Ele queria conhecer as necessidades das pessoas. Ele não ousou falar com elas antes de conhecer seus interesses, paixões, quem adoravam. Ele ministrou para os necessitados e, como Ellen White disse, ganhou confiança. E é incrível como isso acontece. Alguns anos atrás, um homem chamado pastor Andrew Clark iniciou um ministério em Pittsburgh, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Fez isso para ajudar pessoas após a passagem de um furacão. Eles perderam suas casas na inundação. E ele ingressou na comunidade com algumas pessoas e ajudou o pessoal a reconstruir as casas e as próprias vidas. Algum tempo depois, o Conselho Municipal decidiu que queria usar o prédio dos adventistas para outra coisa. E retirou a permissão que eles tinham para trabalhar ali. E fizeram uma reunião municipal. Centenas de pessoas compareceram. Foi a maior reunião no Conselho Municipal que eles tiveram, para discutir se os adventistas podiam continuar no local ou não. A primeira pessoa a testemunhar foi um padre católico romano. Depois dele vieram mães, homens de negócios, professores, gerentes de bancos, pessoa após pessoa dizendo: precisamos dos adventistas do 7º dia aqui em nossa comunidade. Eles precisavam dessa permissão para ficar aqui. Quando vi esse vídeo, lágrimas escorreram pelo meu rosto, porque lá estava um pastor adventista do 7º dia que seguia o método de Jesus de se relacionar, mostrar simpatia, ministrar aos necessitados e ganhar confiança. Quando a escola local decidiu ter um capelão em tempo integral,
quem foi convidado? O interessante é que o conselho escolar se reuniu e decidiu que queria um capelão cristão para a escola, mas tinha que ser da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque eles ganharam confiança. Hoje tem um capelão adventista do Sétimo Dia da igreja do meu irmão trabalhando na escola, sendo pago pelo governo australiano. Então, finalmente, o último passo é convidar as pessoas para seguir Jesus. E isso não é uma coisa artificial que colocamos no final do método. Isso é algo que vem naturalmente. Jesus naturalmente convidava as pessoas para o seguirem, porque ganhava a confiança delas. Leia sobre como os pecadores adoravam ficar perto de Jesus. Mesmo ele sendo o justo Filho de Deus, que sabia como o pecado era doloroso e ruim, e apoiava e defendia o que era certo, mas amava as pessoas. E falamos sobre centros de influência, falamos sobre locais na comunidade, em áreas urbanas, para colocar em prática o método cristão. Podemos pesquisar sobre a comunidade, quais são as necessidades. Eles precisam de ajuda com o quê? Podemos descobrir que há muitas mães solteiras na comunidade que precisam de ajuda com os filhos. Ótimo! Vamos pegar jovens de outras igrejas para ir ao centro uma vez por semana, fazer um programa de 3 horas de jogos, atividades e histórias para as crianças. As mães podem levar os filhos e deixá-los lá. Podemos descobrir pessoas com problemas para equilibrar o orçamento. Maravilha! Vamos chamar um contador, vamos chamar um comerciante de alguma das nossas igrejas para promover um seminário sobre como melhorar o orçamento da família. E dessa forma nos relacionamos com as pessoas da comunidade. Gente que nunca, jamais tinha entrado numa igreja cristã pode ir a um centro de influência. E conforme nos relacionamos com elas, demonstramos a simpatia e ministramos as necessidades. Fazemos amizades com elas. Ganhamos confiança. E daí podemos convidá-las a seguir Jesus. E em volta de cada centro de influência devemos plantar pequenos grupos. Pequenos grupos de crentes para estudar a Bíblia, pessoas com dúvidas, pessoas que queiram saber sobre coisas espirituais. E, naturalmente, as pessoas vêm conhecer Jesus e construímos o reino dele. Chamamos estes centros de centros de esperança, mas não importa o nome que dão, desde que se apoiem no método de Cristo e apenas no método de Cristo. O pastor Edson Turkey tem mais informação sobre os centros de esperança. Vamos divulgar mais informações quando estiverem disponíveis em breve. Mas, por favor, orem por esta iniciativa e pensem em como podem se envolver. Sua igreja pode ser um centro de influência para ultrapassar os muros da igreja e se ligar à comunidade? Há um local que você pode alugar na área urbana para usar como um trampolim do ministério para se relacionar com a comunidade e levar as pessoas a Jesus Cristo. O importante são os contatos. Muitas vezes chegamos às pessoas e pregamos a palavra, mas sem o direito. Começamos pela última parte do método, convidar para seguir. Mas não temos o direito porque não nos relacionamos, nem mostramos simpatia, não ministramos as necessidades, nem ganhamos confiança. Os centros de influência proporcionam essa oportunidade. E creio que esse é um método dado por Deus para alcançarmos as pessoas nas áreas urbanas. Pessoas que nunca, jamais parariam para ler a Bíblia, nem ouviriam um de nossos sermões, serão tocadas por um cristão amado e amável, que pôs o método de Cristo em prática. Que Deus abençoe todos vocês e antes de irmos, vamos orar. Pai Celestial, nós vemos o enorme desafio das cidades e pensamos quem é capaz de vencer isso. Lembramos os espiões que chegaram à terra e viram as cidades e disseram: elas são grandes, bem fortificadas, e hoje, Senhor, as cidades são maiores e ainda mais fortificadas. Mas sabemos que com o Senhor ao nosso lado podemos fazer algo lindo para o Senhor. Oramos para que muitos centros de influência, muitos centros de esperança sejam espalhados e plantados por todos os territórios urbanos da América do Sul. Por favor, abençoe cada pastor, cada líder, cada leigo. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Muito bom, nós estamos agora ao vivo via Skype com mais uma região brasileira. Nós vamos conversar com a União Noroeste Brasileira. Pastor Sérgio Alain
que é o diretor de Missão Global da União Noroeste. Me parece que ele está em Porto Velho, é isso, pastor Sérgio Alain? Acho que a ligação não está dando certo com o pastor Sérgio. Vamos aguardar? Ok, vamos então para as fotos dos internautas, o pessoal aí que está participando. Vamos colocar algumas fotos aí para vocês acompanharem. Essas fotos aí que vocês estão vendo agora são fotos da União Central Brasileira. O pessoal mandou, a gente tem uma historinha também para contar sobre isso. Em São Paulo foi estabelecido um centro de influência dentro do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Olha que ideia mais interessante. Você vê aí as fotos, o pessoal dá uma atenção espiritual aos passageiros que passam por ali, fazem oração 3 vezes por semana, aliás. Uma equipe vai ali trabalhar segundas, às quintas e sábados, das 4 da tarde às 8 da noite. Eles estão ali fazendo oração, realizando cultos, distribuindo livros, não é? Uma boa iniciativa, vale a pena para ser imitada. E agora parece que a gente tem uma conexão. Pastor Manuel. Pastor Manuel fala com a gente. Sim, estou aqui. Olá, pastor, está ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Muito bem, diretor de Missão Global da União Nordeste Brasileira. Isso, Márcia. Ok, pastor, a gente vai pedir para o senhor só subir a câmera um pouquinho, para a gente poder vê-lo um pouco melhor. Isso, tá ótimo. O senhor está em João Pessoa, é isso? Eu estou na sede da Missão Nordeste, em Natal, que atende também a cidade de João Pessoa. Estamos aqui com os pastores da Missão Nordeste. Ok, pastor, muito bom. Conta então pra gente um pouquinho como é que está a experiência aí de plantação de igrejas na região. E ergue mais um pouquinho a câmera, pastor. Ok. Márcia, aqui na região Nordeste nós temos um desafio do plantio de 160 novas congregações em cada ano e queremos em 5 anos completar 800 novas congregações. E a igreja está muito pisada, está muito forte no trabalho, os pastores aqui são exímios plantadores de igreja que ajudam muito nessa obra e nós temos tido bênçãos maravilhosas no plantio a cada ano. Aqui é a região da Terra de Esperança, né? Aqui é a região do Terra de Esperança, o projeto de plantio de igrejas em cidades sem a presença adventista. Portanto, Márcia, aqui cada ano 160 novas igrejas, estamos a todo vapor. Ok, pastor, muito obrigada pela sua participação, bom receber notícias aí de vocês. E agora a gente vai ver algumas fotos dos internautas, o pessoal está participando, mandando fotos pelo Twitter. Vamos ver quem é que vai aparecer agora. Aí, muito bom, pastores da ASEAN, Associação Central Amazonas, que atendem em Manaus, na região metropolitana. 36 aí, pastores assistindo as transmissões. Muito obrigada pela participação de vocês. Acho que tem mais foto. Pastor Francino, distrito de Camacana, Bahia, assistindo em seu lar. Muito bom, pastor. Um abraço aí para o senhor, pastor Francino. Concentração total no evento. Pastores da Associação Amazonas Roraima, em Manaus, reunidos. Muito bom tê-los com a gente, pastores. Um grande abraço a vocês. Muito bom. Agora nós temos aqui ao meu lado o evangelista sul-americano da igreja, pastor Luiz Gonçalves, muito conhecido por todos vocês. E pastor, antes do senhor entrar no seu tema, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor está participando aí dos 10 dias de jejum e oração? Bom dia a todos, um grande abraço, Márcia, aos pastores. Com certeza sim. Nós estamos fazendo em nossa casa, em particular, eu e minha esposa. Também participamos dos cultos da divisão e quando estamos em outra região, outra união, participamos lá também. Ok, e agora o seu tempo então para o senhor falar sobre evangelismo e plantio de igrejas. Ok, muito obrigado. Pastores, é uma alegria estar aqui, participando dessa reunião interessantíssima, através da internet e também do canal executivo. Você sabe que quando nós falamos em plantio de igrejas, às vezes nós nos preocupamos tanto com tanta estratégia, com o que o fulano falou, o americano disse, o alemão falou, o pastor batista escreveu, o pastor metodista experimentou, e a gente então vai buscando essas ideias dessas pessoas todas para tentar plantar a igreja. Eu acho que nós temos que tomar um pouco de cuidado em não exagerar demais nessa dose e complicar demais o processo que é tão simples. Plantar igreja deve ser uma ação simples, porque na verdade o evangelismo, a obra de Deus e os planos para executá-los precisam ser simples. Por exemplo, você poderia perguntar o seguinte: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Aquela confusão que tem, aquela pergunta que se faz. Então aí eu trago para o nosso tema. É melhor construir a igreja primeiro e depois fazer evangelismo, ou fazer evangelismo e depois construir a igreja?
É uma pergunta. Então você pode dizer assim, não, eu li no livro tal que o ideal é você primeiro construir um templo, depois fazer evangelismo. O outro diz, não, mas o ideal é fazer evangelismo primeiro, depois construir o templo. Você sabe que as duas formas podem ser feitas. Você pode começar primeiro com o evangelismo e depois construir o templo. Ou você pode construir o templo primeiro e depois fazer o evangelismo. Porque nós estamos tratando de estratégias para fazer evangelismo e plantar uma nova igreja. E se você considerar a origem de cada igreja adventista, vai fazer uma pesquisa na sua região. Como surgiu a igreja tal? Vai ver qual foi o método usado para plantar aquela igreja. E você vai se surpreender. Vai se surpreender a forma como as igrejas surgiram. Algumas igrejas surgiram de evangelismo público. Outras surgiram porque uma família se mudou para uma cidade nova e ali começou um núcleo de estudos, que nós hoje chamamos de pequenos grupos, e aí nasceu a igreja. E tem até igrejas que surgiram porque houve um conflito em uma igreja tal, separou um grupo por causa de um conflito e surgiu uma nova igreja. Então, vai analisando a origem das igrejas e você vai ver que existem várias formas que a gente pode utilizar para plantar igrejas. Nesse material que a gente preparou, que você já tem nas mãos, nós apresentamos aqui 10 passos importantes como sugestão para você estabelecer uma nova igreja usando o evangelismo como uma das bases principais para fazer esse trabalho. Eu não tenho tempo para falar dos 10, então eu queria destacar pelo menos 2 desses passos que são realmente muito importantes. Um desses passos é o item número 5. Se você tem a folha na mão ou no computador, é o item número 5. Seria trabalhar com os pequenos grupos como base para você plantar uma nova igreja. E aqui eu coloco pequenos grupos por afinidade. Então, isso pode ser considerado em 2 momentos ou em 2 aspectos. Primeiro, você pode usar esse método, o item 5, para uma cidade onde já tem igreja adventista e você quer plantar igrejas novas em bairros novos. Ok? Então você já tem uma cidade onde já temos a presença adventista, só que você tem bairros novos naquela cidade onde ainda não existe. E aí você pode usar esse método 5. Ou então você pode usar esse mesmo método para plantar uma igreja numa cidade nova onde não tem nada. Qual é a ideia? A ideia é o seguinte, como o pastor Abdala já falou, você pode usar e deve ter a igreja responsável, ou a igreja mãe. O segredo está nessa igreja mãe. O segredo está aí nesses irmãos dessa igreja mãe. Então a ideia seria o seguinte, você pode formar grupos ou pequenos grupos por afinidade de acordo com a profissão e o nível social e financeiro dos irmãos. Que tal, por exemplo, você fazer uma pesquisa e descobrir quem na sua igreja é médico, quem na sua igreja é advogado, quem na sua igreja é profissional liberal, quem na sua igreja é jovem universitário, quem na sua igreja, por exemplo, é uma pessoa que dirige uma grande empresa, enfim, e por aí você vai. Aqui eu coloco algumas sugestões de algumas das funções, como médico, advogado, empresário, universitários, etc. Aí, a partir dessa descoberta, dessa seleção das profissões e das funções desses irmãos, poderíamos estabelecer pequenos grupos com eles. Um pequeno grupo com médicos, porque os médicos adventistas convidariam os médicos não adventistas. Um outro pequeno grupo de advogados, um outro de universitários, um outro pequeno grupo de empresários, um outro pequeno grupo, enfim. Você pode separar esses grupos e formar novos pequenos grupos. Resultado, quando esses pequenos grupos começarem a funcionar, estiverem em andamento, você, pastor, fornece o material, capacita esses irmãos e faz esse procedimento começar a funcionar. A partir daí, você dá o monitoramento, você acompanha, você gerencia, até chegar a um ponto onde esses grupos estarão maduros para você fazer, então, um evangelismo colhendo essas pessoas dos pequenos grupos. Essa é uma sugestão interessante do item 5. E um outro detalhe importante nesse processo é que você pode fazer um evangelismo de colheita reunindo todos os pequenos grupos, ou você pode fazer pequenos evangelismos de acordo com esses grupos. Um somente para o pequeno grupo de médicos, outro somente para um pequeno grupo de advogados, ou você pode juntar todos e fazer uma colheita grande com essas pessoas. Essa é uma estratégia. A outra estratégia que eu queria colocar para você é o tal do evangelismo de colheita que nós tanto falamos. Seria o seguinte, preparar a cidade onde não há presença adventista. Esse é o item número 9 da nossa folha, da nossa
da nossa lista. Preparar a cidade nova com as pesquisas, com os cursos de saúde, com a feira de saúde. E aí você vai preparando esse terreno para depois, então, estabelecer um programa de colheita, que pode ser no auditório, pode ser numa tenda, dependendo da região, e pode ser também numa igreja que foi construída exatamente para essa cidade nova, ok? Eu convido você, então, a observar atentamente esses 10 passos e isso vai contribuir grandemente para que você possa ter êxito no plantio de igreja usando o evangelismo como base. Okay. Obrigada, pastor Luiz. É sempre um grande prazer ouvi-lo. E agora a gente vai conversar ao vivo com mais uma região brasileira, União Noroeste. Pastor Sérgio Alain, ele é o diretor de Missão Global da União Noroeste, vai conversar com a gente. Olá, pastor Sérgio, está me ouvindo bem? Olá, Márcia, tudo bem? Tudo bom, pastor? Olha, nós sabemos que Manaus é uma cidade muito evangelizada, uma das capitais sul-americanas mais evangelizadas. O que o senhor tem para contar para a gente sobre Manaus, sobre centros de influência que estão funcionando aí na capital do Amazonas? Ô, Márcia, nós temos algumas iniciativas interessantes na União e 2 delas se destacam. A primeira está acontecendo na Associação Central Amazonas, na Igreja Central, com o pastor Anderson. Ele iniciou ali um conservatório musical. Começou com 42 alunos, hoje já tem 80 alunos e ele tem algumas fases do projeto. Por exemplo, a primeira fase é 2 meses de aula teórica. A segunda fase é 1 ano de aulas práticas. E depois disso, os alunos vão fazer uma apresentação musical no culto de sábado pela manhã e também no culto jovem. E depois, a próxima fase, os melhores vão ser convidados para fazerem parte da orquestra da Igreja Central de Manaus. Projeto lindo. Outro projeto maravilhoso que tem acontecido é o seguinte, está acontecendo aqui em Porto Velho, onde eu estou nesse momento com os pastores da Associação Amazônia Ocidental. Um maestro chamado Eliezer, ele trabalha para Deus através da música. Ele começou uma escola de música chamada Escola de Artes e hoje esse moço tem 200 alunos nessa escola. E desses 200, 50 fazem parte da orquestra. E veja o que aconteceu. Esses músicos foram levados para um encontro de músicos de um colégio interno nosso e eles ficaram impressionados com a igreja. E o professor nunca tinha falado nada para eles sobre religião. Então perguntaram, professor, o senhor nunca falou nada para nós? Por que o senhor não pregou para nós ainda? Ele disse, é porque não era o momento ainda. E na verdade ele não estava protelando, é porque ele esperou o momento certo para evangelizar. Ele misturou-se com as pessoas, ele saciou as necessidades dela. E nesse momento que surgiu o desejo, ele apresentou a mensagem do Evangelho. Sabe a bênção? 26 pessoas já foram batizadas. 26 de 50. E uma dessas pessoas é a Josi. Acredito que vocês vão ver a foto dela aí. A Josi era líder de música da Igreja Católica. E ela saiu da Igreja Católica, hoje é líder da Igreja Adventista. Quando o padre ficou sabendo disso, o padre procurou Eliezer e disse, professor, você está tirando os membros da minha igreja. E ele disse, eu não estou fazendo nada de errado, eu só estou estudando a Bíblia com ele. O senhor também não quer estudar a Bíblia comigo, padre? Claro que o padre não quis, né? Mas sabe o que o padre fez? O padre colocou um carro de som na rua, pedindo para que ninguém deixasse os seus filhos irem para a escola. Mas sabe o que aconteceu? A escola está recebendo mais e mais alunos. E a Josi, não somente ela, mas outros meninos que se batizaram, estão dando aula para os outros alunos, porque o professor Eliezer não tem mais condições de dar estudo para tanta gente. Pensa numa coisa maravilhosa. Obrigada, pastor Sérgio, pelas informações. Realmente maravilhoso. Pessoal criativo, utilizando a música como uma forma de evangelizar, de criar centros de influência. Fica aí a dica para você. Use também a sua criatividade. Com certeza, grandes ideias vão surgir. E quando elas surgirem, mande aqui para a gente divulgar. Agora nós vamos ter a participação do pastor Edson Schock, que é o diretor de Missão Global da Igreja para a América do Sul. E, pastor, antes também vou fazer igual eu fiz com o pastor Luiz, antes do senhor entrar no seu tema, o senhor está participando dos 10 dias de jejum e oração? Claro que sim. E sabe que estes dias, com minha esposa, nós decidimos fazer uma semana de oração em nossa casa, especial. Acordamos mais cedo e fazemos orações especiais, especialmente agora por nossa Semana Santa que está vindo e por toda a programação
de Impacto Esperança, enfim, deste ano. Estamos muito felizes de participar desse grande movimento de oração. Bem lembrado, a Semana Santa, um grande evento que está chegando aí, inclusive uma forma de plantar igrejas também, não é, pastor? Sem dúvida. Olha, você sabe que plantar igrejas exige, com certeza, alguns cuidados. E é sobre isso que o pastor Edson Schock vai falar para você agora. Alguns cuidados que nós temos que ter à hora de plantar igrejas. Eu sei que vocês já escutaram muitas dicas especiais, mas há algumas coisas bem específicas que você tem que ter em conta. Se você tem como copiar ou gravar isso em suas mentes, eu agradeço. Vamos começar com a primeira dica. A plantação de igrejas é um empreendimento completamente espiritual. Saibam isso. Nós podemos usar muitas estratégias, muitos meios, enfim, mas se o Espírito Santo não planta a igreja, nós estaremos trabalhando em vão. A primeira coisa é um empreendimento altamente espiritual e Deus usa pessoas espirituais para fazer esse grande trabalho. Em segundo lugar, nosso foco continua sendo bem claro. Cada pastor empreendendo um projeto de plantio de igrejas permanente. Não é um assunto de um programa de 1 ano, de 2 anos. Esse deveria ser nosso trabalho permanente. Tomara que todos os pastores possam ter em suas veias esse sangue, esse desejo de plantar igrejas. Nós não queremos ter um programa, agora vamos plantar igrejas, depois vamos deixar. Não, é um assunto permanente que tem que estar no coração. Algumas vezes o plantio de igreja vai durar 2 anos, 1 ano e meio, 3 anos, 4 anos, mas tem que ser um trabalho permanente de cada pastor distrital. Em terceiro lugar, nós teremos que ter uma delimitação geográfica do campo, do distrito pastoral e também da igreja. A igreja tem que saber qual é seu território geográfico para poder trabalhar ali. No outro dia me encontrei com um irmão e me disse, agora que definimos o território geográfico, descobrimos que temos um bairro que não tem presença adventista. Então nós vamos ir, porque agora tem uma delimitação geográfica. Em quarto lugar, nós temos que cuidar muito do antes, durante e depois do plantio de igrejas. O plantio de igrejas não é somente um ênfase que acaba quando a igreja nasce. Temos que ter cuidados nesses 3 processos, antes, mediante e depois. Um assunto consistente no ênfase de plantar igrejas é a importância de plantar igrejas que se reproduzem. Imagine se nascem 1.300 igrejas. Já pensaram, são 1.300 novas igrejas que serão reprodutivas nesses próximos anos. E quantas igrejas poderíamos ter? Já vimos essas estatísticas que medem que nós temos mais de 23.000 igrejas na América do Sul. Imagine cada igreja semeando ou plantando outra igreja. Outro assunto importante é que a experiência demonstra que ceder membros não faz mal às igrejas. Vamos encontrar algumas histórias lindas. Eu queria terminar este bloco contando uma história que encontrei semanas passadas, visitando uma igreja em Gama. Conheci a Letícia, uma jovem muito empreendedora, profissional, trabalha no governo, e ela estava em uma igreja grande. Letícia decidiu fazer um trabalho diferenciado em outro lugar, porque na igreja onde ela estava não tinha mais espaço, tinha muitos líderes. E agora ela disse, eu quero sair, encontrar um lugar onde possa eu apoiar o plantio de igrejas. Letícia foi, só que ele estava namorando e quase estava por se casar-se. E então o noivo disse para ela, se você vai para essa igreja para fazer esse trabalho, eu termino com você, porque eu estou bem nesta igreja. E ela renunciou, inclusive, o noivado. Disse, eu vou, mesmo que eu tenha que romper o noivado, eu vou. E ela foi. Letícia foi e depois o namorado foi atrás dela, né? E eles me contam, depois casaram-se e estão hoje plantando uma igreja, terminando de estabelecer uma nova igreja, e o noivo disse, olha, foi a melhor bênção. Por quê? Porque eu saí da minha igreja e hoje tenho mais ação. Lá em minha igreja só era pianista. Aqui eu sou diretor de jovens, faço mais coisas. Sabem? Vocês sabem que encontrar pessoas que estão dispostas a sair é uma bênção. Os pastores têm que estar orando para encontrar pessoas dispostas a sair. Afinal de contas, essa é a ordem. Ir, sair, não ficar dentro. E esta é uma experiência que demonstra, uma vez mais, que vale a pena. Deus acompanha as igrejas
que estão dispostas a se multiplicar. Afinal de contas, Deus é o Deus da multiplicação. Que Deus abençoe ricamente cada projeto de plantio de igrejas no contexto que estamos vivendo nas grandes cidades, em pequenas cidades, e que a mão de Deus possa estar com todos vocês. Okay, obrigada, pastor Edson Schock, pelas informações, pelas boas orientações aí. E nós pedimos e estamos felizes porque você mandou. Vamos ver agora mais algumas fotos do pessoal que está acompanhando aí o nosso programa Plantando Esperança. Olha só, pastores da cidade de Teresina, no Piauí, acompanhando, pastor Jomarson Dias, olha só, criativo aí, mandando a imagem para a gente, muito bom, parece que temos mais, pastores da região de Cascavel, Medianeira, Toledo, Assis Chateaubriand, Três Barras do Paraná, Ubiratã e Foz do Iguaçu, equipe valorosa aí do Paraná, um grande abraço para todos vocês, obrigada por mandarem a foto. Vamos ver, acho que temos mais, pastor Elton Júnior, lá na Associação Sul-Rio Grandense, é isso? Acredito que sim. Associação Costa Norte, Ceará e Piauí, 11 pequenos grupos de pastores estão reunidos. O nosso abraço para todos vocês aí no Ceará e no Piauí, no Nordeste brasileiro. Rio Grande do Norte e Paraíba, território da Missão Nordeste, União Nordeste Brasileira. Muito bom. Obrigada pela participação, por terem correspondido aqui com a gente. E agora a gente vai conversar com mais um pastor ao vivo. Nós estamos com problemas com as imagens, mas nós vamos ouvi-lo. Nós vamos ouvir o pastor Osmar Borges. Ele é diretor de Missão Global da União Leste Brasileira. Olá, pastor Osmar, está me ouvindo? Pastor Osmar, me ouve? União Leste Brasileira, ele é o diretor de Missão Global de lá e vai contar pra gente um milagre interessante aí que aconteceu na cidade de Vitória da Conquista. Pastor Osmar, acho que estamos com algum problema na conexão. Está me vendo agora? Vamos lá. Está me vendo agora? A imagem também agora do pastor Osmar. Pastor, está nos vendo, nos ouvindo? Estou vendo e ouvindo. Muito bom, pastor. Conte pra gente, nós ouvimos dizer que na região aí de Vitória da Conquista, houve um milagre impressionante aí com relação à plantação de igrejas, é isso? Dá para contar para nós? Deus, bom dia a todos os amigos que nos ouvem. Deus tem feito maravilhas aqui na região da ULB. Deus tem estabelecido aqui pela sua graça 1000 santuários de esperança nos próximos 5 anos. E também nós temos projetos diferenciados. Nós temos uma igreja que está sendo construída por cerca de 2 milhões de reais que já foram aqui guardados para isso. Nós temos também na igreja da região de Itabuna, um prédio já comprado com R$1.400.000. Mas na região de Vitória da Conquista, a 527 quilômetros, cerca de 307 mil habitantes, nós temos 39 igrejas adventistas naquela região e nós temos 3.609 adventistas ali em Vitória da Conquista. Nós temos a experiência de um homem de Deus chamado Aguinaldo Malta, num lugar difícil chamado Candeias, um bairro elitizado. Ele cedeu a sua casa para que a igreja pudesse se reunir ali e transformou a sua casa num santuário de influência. Esse santuário de influência tem a presença fixa de 35 membros, por ali congregam 60 pessoas, já foram batizadas 11 pessoas, e eles oraram ao Senhor, clamaram porque a casa ficou pequena, e Deus abençoou, eles conseguiram comprar um terreno de 725 metros quadrados por R$485.000, e logo estarão ali erguendo para a honra e glória de Deus mais um santuário de esperança. Ok, pastor Osmar, muito obrigada pelas informações, que Deus continue abençoando aí ricamente os esforços, os trabalhos da União Leste Brasileira. Um grande abraço para todos vocês. E nós pedimos, você mandou por e-mail várias perguntas, o pessoal fez uma seleção aí das perguntas mais recorrentes e nós vamos agora ter um painel para a resposta dessas perguntas. Nós temos 4 pastores com a gente, vão responder as suas dúvidas. Pastor Ayrton Keller, o presidente da nossa igreja, para
divisão sul-americana, está conosco também para este painel. Além dele, pastor Emílio Abdala, pastor Edson Schock e também pastor Rafael Rossi, que já estiveram conosco. A primeira pergunta vai aí para o pastor Emílio Abdala. Estão querendo saber, pastor Emílio, como adaptar as orientações da igreja para a maioria dos pastores que administram distritos grandes, mas que têm pequenas igrejas sem a presença adventista. Há grandes porções da vinha de Deus, há grandes regiões que ainda temos uma população ainda muito pequena de adventistas. Eu posso pensar agora, por exemplo, na União Central, toda a zona oeste do estado de São Paulo. E há distritos que são muito espalhados, então métodos diferentes precisam ser testados. Como eu mencionei aqui, provavelmente o método mais interessante para esses casos seria de incentivar grupos de famílias para que mudem para esses locais, ou ter algum programa que incentive a ida de pessoas para que vão a esses locais e estabeleçam núcleo de povoação, núcleo que posteriormente se tornarão novas igrejas. Há, por exemplo, outros métodos que podem ser usados, como, por exemplo, o evangelismo público em outros locais, mas esses não têm tanto efeito, considerando que nós precisamos de um núcleo lá para pastorear e para liderar a igreja local. Então, enviar famílias, incentivar pessoas jubiladas, hoje parece ser a melhor maneira de alcançar essas cidades espalhadas. Ok, pastor Emílio, obrigada pela resposta. Essa pergunta foi enviada pelo pastor Éder de Freitas, da Associação Paulista Oeste. Agora a pergunta que enviou o pastor Robson Romero, da Associação Mineira Central, ele pergunta para o pastor Rafael Rossi. Pastor, o plantio de igrejas é um projeto diferenciado para uma sociedade cada vez mais pluralista? Seria isso, pastor Rafael? Bem, amigos, é inevitável dizer que as coisas não estão mudando no nosso mundo. Basicamente, olhando para o mundo religioso, eu percebo que 3 grandes revoluções afetam diretamente a igreja e a maneira como nós administramos a igreja. Há uma revolução mercadológica. Inevitavelmente, por aí, igreja tem sido vista como um negócio. Só que temos uma essência de missão e, obviamente, não podemos deixar nos influenciar por isso. Há também uma revolução chamada terapêutica, onde a igreja, muitas vezes, é vista como uma comunidade apenas de amor. E chamar uma pessoa de pecador talvez fosse uma afronta. Portanto, a igreja serve apenas para fazer as pessoas se sentirem felizes ou se sentirem bem. E há também uma revolução tecnológica. Os meios de comunicação em massa, as redes sociais, tudo isso influencia diretamente a igreja e o comportamento das pessoas que não pertencem à igreja. Portanto, quando pensamos em plantio de igreja, obviamente, o grande desafio é plantarmos igrejas que estejam conectadas com o mundo ao nosso redor. É coçar onde está coçando. É responder às perguntas que estão sendo feitas. É direcionar o jato de água para o local onde o fogo está ardendo. Nesse sentido, ao plantarmos igrejas, temos que ter essas pontes de estabelecimento no local onde nós estamos inseridos. Uma das ideias que ronda por aí e que eu tenho falado por aí nos concílios onde eu vou é por que não abrirmos as igrejas mais vezes durante a semana? Se esse é um contexto de onde a sua igreja está inserida, por que não fazê-lo? Ou por que não abrir a igreja para projetos comunitários, sociais? A igreja tornando-se um centro de influência. O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, digamos que na sua região você descubra que existem muitas adolescentes grávidas. Por que não começar um grupo de apoio a adolescentes grávidas na região onde sua igreja está inserida, conhecendo o contexto de onde você está? Então, respondendo à pergunta do pastor, obviamente, a igreja plantada, ela necessita estar conectada no local onde ela foi inserida. As estratégias são diferentes. Obviamente, a essência da nossa mensagem continua igual, mas nós temos que ir nos adaptando de acordo com o contexto onde estamos ou com o público-alvo que queremos alcançar. Obrigada, pastor Rafael. Com certeza esclareceu a dúvida aí do pastor Robson. Agora, a próxima pergunta vai para o pastor Edson Schock. E quem enviou foi o pastor Marcos Souza. Ele é capelão na Associação Paulista Sul. E, pastor Edson, ele quer saber o seguinte: como evangelizar uma sociedade tão segmentada, né, grupos tão diferentes, com uma igreja que é pouco segmentada?
A tendência que nós vemos hoje no mundo é que as pessoas gostam de Jesus, mas não gostam das igrejas. Por isso a igreja está propondo estabelecer os centros de influência. As pessoas talvez não vão para a igreja, mas vão ir para uma casa, para um lugar onde fazem coisas em comum. Talvez alguém pode armar ali uma escola de música, como ouvimos hoje, uma escola de inglês, talvez um restaurante vegetariano, um médico dando palestras sobre saúde em um lugar específico, talvez uma escola de futebol, por que não? As escolas hoje deveriam constituir-se com os centros de influência, os hospitais deveriam ser os principais centros de influência, mas também pequenos grupos, bem especializados e bem focados em grupos específicos, que têm necessidades específicas, assim nós vamos conseguir alcançar as necessidades plurais que a sociedade moderna tem hoje. Pastor Edson, só completando um detalhezinho, bom dia para todos vocês. A pergunta é muito interessante, como é que a gente vai segmentar uma igreja que parece que é meio rígida demais? Deixa eu dar uma dica para você, pastor. Trabalhe não tanto de forma institucional, trabalhe mais de forma pessoal. O que eu quero dizer com isso? Se todo o seu programa de plantio de igrejas é ligado ao edifício, ao templo, você não tem como segmentar. Você oferece um produto só que todo mundo tem que consumir. Pense no pequeno grupo, pense num trabalho pessoal, não tanto institucional. Quando nós fazemos um trabalho pessoal, a gente atende a pessoa de acordo com a necessidade que ela tem. Num pequeno grupo com 10 pessoas, cada pessoa é uma pessoa, cada necessidade é uma necessidade, e a gente consegue dar exatamente o pão que a pessoa quer comer. Eu estimularia você, por favor, segmente mais, mas segmente em grupos menores, não em grandes grupos, e aí a igreja tem todo um movimento de pequenos grupos que você pode aproveitar muito bem. As pessoas são diferentes, mas as carências são mais ou menos iguais, e o pequeno grupo pode atendê-las. Só para completar o que você tinha falado, pastor. Ok, obrigada, pastores Edson e pastor Ayrton também. E agora, mais uma pergunta chegou aqui para o pastor Abdala. O pastor Alex Will faz a seguinte pergunta, pastor. Eu tenho uma pequena igreja que não batiza há anos e que está mal localizada. Seria interessante tirar alguns membros dessa igreja para abrir outra? Ele diz aqui que tem receio de matar essa nova congregação. Uma ideia que você poderia usar, talvez um método, seria plantar uma outra igreja em um método mais cooperativo. De repente, há uma outra igreja próxima e você não precisa tirar tantos membros desta igreja já combalida. Então, você pode tirar um pouco dessa, um pouco da outra e abrir uma igreja em uma outra comunidade. Eu tenho que uma média de 15% do número de membros da igreja local, a perda de 15% não comprometeria o número, a sobrevivência desta igreja. E penso que nessa aventura cooperativa, ela poderia servir melhor a esse programa. Obrigada, pastor. Agora temos uma última pergunta, o nosso tempo infelizmente está terminando. A última pergunta vai para o pastor Ayrton. Pastor, quem envia esta pergunta é pastor Valdeci Júnior, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E ele diz o seguinte: Rick Warren escreveu que só alcançaremos diferentes tipos de pessoas se tivermos diferentes tipos de igrejas. Isso, por um acaso, se aplica a uma necessidade da missão urbana adventista de multiplicar as igrejas de forma diferenciada? Bom, Valdecir, tudo bem? Em primeiro lugar, cuide bem da minha cidade. Você sabe que eu nasci em Caxias do Sul, hein? Você está num lugar importante. Mas a resposta não é só para você, imagino que é para todo mundo. Eu não creio muito em igrejas diferentes, eu creio muito em uma igreja só. Quanto mais nós nos pluralizarmos, mais nós vamos comprometer a nossa unidade. Eu respondi agora há pouco, completando o pastor Edson, e dizendo que nós temos sim pessoas diferentes e necessidades diferentes. E nós podemos, como uma igreja, com algumas adaptações de estratégia, atender as diferentes necessidades. Por que não usar mais os pequenos grupos, Valdeci? Ou pastores que me ouvem agora, por que não usar mais o pequeno grupo? No pequeno grupo, você trata a pessoa como pessoa. Você olha nos olhos, você sabe se ela está desempregada, se ela está empregada, se ela é mais secularizada ou ela é menos secularizada, se ela precisa de mais atenção, de menos atenção, se ela é uma pessoa com crise profissional ou não. Você encontra diferentes tipos de pessoas. Eu tenho observado por aí, o pequeno grupo tem servido de base
para fundar novas igrejas em áreas secularizadas, em áreas ricas, em áreas pobres, em áreas de periferia, em áreas de missão global. Quando o pequeno grupo é o primeiro passo, as pessoas já nascem integradas e bem atendidas. Elas vêm para a igreja, mas elas continuam sendo atendidas no pequeno grupo. E aí você consegue dar o que elas precisam. A minha preocupação é que quando nós começamos a descaracterizar demais a identidade da igreja, para tentar ganhar as pessoas, no final das contas, elas não vêm para a igreja adventista, elas vêm para essa outra igreja que se criou por aí, mas que não é a nossa igreja, que não é a nossa cara, que não tem a nossa proposta. Portanto, dê o que eles querem num grupo menor. E quando trouxer para o grupo maior, com alguma pequena mudança que a gente sabe que pode acontecer, procure oferecer para eles a igreja adventista do sétimo dia, para que eles sintam que onde quer que eles estejam, eles vão fazer parte sempre da mesma família. Ok, obrigada, pastor. Nós agradecemos também a você por ter correspondido aí à nossa expectativa. Nós pedimos fotos, você mandou, mensagens você mandou, as perguntas também chegaram. Nós agradecemos muito pela sua participação e envolvimento da forma como nós realmente esperávamos. Se você tem agora uma mensagem especial com o pastor Ayrton Keller, que é o nosso presidente da Igreja para a América do Sul. Bom, amigos, em primeiro lugar, bom dia para vocês, porque eu estou participando no final e a gente não se saudou antes. Eu quero agradecer a todos os administradores e pastores que participaram conosco até aqui. Eu tenho certeza que a gente cresceu com esse programa. Ele é uma bênção para os pastores que começam a refletir, analisar um pouquinho mais sobre o plantio de igrejas. Quero agradecer a vocês também pelo foco, pela visão e pela paixão que vocês têm colocado neste movimento de plantio de igrejas. Eu acredito que num concílio como esse, essa paixão, esse foco, essa motivação acaba sendo ampliado ainda mais. E a minha esperança é que vocês saiam do programa de hoje querendo avançar nessa área. Nós podemos cumprir a nossa missão de muitas maneiras, mas se nós não plantarmos novas igrejas, nós vamos continuar estagnados, marcando o passo e continuando no mesmo lugar. Mas para terminar o programa, eu anotei aqui alguns desafios que eu queria colocar dentro do coração de cada um de vocês. Por favor, me ouçam. Por favor, pensem neles e procurem agir nesse sentido. Primeiro desafio, pastores, vamos plantar mais igrejas em regiões nobres e elitizados. Quando se fala de plantio de igreja, o mais fácil é pensar na periferia, onde o terreno é mais barato, onde você batiza mais gente, onde batiza mais rápido. Eu quero desafiar você a encarar os lugares mais difíceis. O terreno pode ser uma fortuna, construir uma igreja pode parecer inatingível, batizar uma pessoa pode demorar meio ano, não importa, mas nós temos que chegar também nesses lugares. Não vamos deixar os lugares mais simples, mas vamos entrar nos lugares mais difíceis. Eu tenho feito um levantamento ao andar por aí e tenho observado que as igrejas mais bem localizadas que nós temos, as que estão em regiões mais elitizadas, elas têm 30, 40, 50 anos e parece que nós paramos depois que elas foram fundadas. Ninguém mais teve coragem de entrar nesses lugares. Colegas, tenham coragem, façam projetos nessa direção. Segundo lugar, eu queria desafiá-los a ousar e a chamar os membros para se sacrificarem na construção de novos templos. Eu tenho viajado por aí e participado de programas onde eu apresento os desafios, apresento o que está acontecendo e chamo os membros para fazerem um plano de sacrifício. Venho da Argentina, cheguei ontem à noite em Mendoza, em uma reunião com a liderança de toda a nova missão argentina do Centro-Oeste, eu os desafiei. Tem alguém aqui, irmãos, capaz de doar uma propriedade, capaz de construir sozinho uma igreja? Eu sei que o grupo ali não tem muito dinheiro, mas para minha surpresa, 2 pessoas se levantaram. E no final outros disseram, pastor, eu não levantei, mas eu estou pensando aqui, eu estou fazendo um plano com Deus no meu negócio, eu tenho uma herança. Gente, nós não temos os recursos. E alguns não estão avançando porque não têm os recursos. Deus já colocou os recursos nas mãos de gente da igreja. Agora, o pastor tem que desafiar com brilho nos olhos, com coragem, levante e chame. Peça ajuda, apresente um projeto. Você vai se surpreender da maneira pela qual Deus vai dar os recursos de pessoas que você não tem nem ideia que poderiam colaborar como vão colaborar.
Em terceiro lugar, vocês já ouviram bastante, fortaleçam o conceito de centros de influência. Vamos abrir mais a igreja, vamos atender a comunidade, vamos oferecer o que as pessoas precisam, vamos abrir igreja 7 dias por semana. Olha um desafio para colocar no seu coração aí. Vamos colocar o logo da Novo Tempo na frente da igreja, porque isso pode fazer da igreja um centro de influência. O povo que vê a Novo Tempo, que está carecendo de alguma coisa, que é atendido pela Novo Tempo, vai vir até a igreja e vai encontrar aí uma extensão da TV, que é o melhor centro de influência que nós temos. Eu já falei um pouquinho, ia desafiá-los para não descaracterizarem a igreja. Eu estou ouvindo por aí de tanto projeto com nome X, nome Y, nome Z, cada um inventa um nome, cada um procura descaracterizar a igreja. Não, pastor, eu estou trabalhando com gente secularizada, olha, o meu método é diferente. Amigo querido, se você tem um método que descaracteriza a igreja, o dia que o povo da sua igreja for a uma outra igreja adventista, eles não vão reconhecer e não vão entender que eles fazem parte da nossa família. Monte uma igreja adventista, adapte algum detalhe, mas não descaracterize. O pequeno grupo pode lhe ajudar muito para isso. E os 2 últimos pedidos que eu lhe faço, trabalhe com o conceito de discipulado e de ciclo do discipulado. Cada novo converso tem que entrar bem. E aqueles que estão na igreja mãe ou na nova igreja precisam trabalhar com o conceito de comunhão, relacionamento e missão. E aí vem o último, pastor Edson Schock já falou sobre ele. Eu só queria reforçar, por favor, faça da oração a base da sua ação. Quanto mais você orar, mais muralhas vão cair. E o que parece impossível, aquele terreno que ninguém consegue, aquele projeto que ninguém abre, vou lhe garantir uma coisa, através da oração, os milagres vão acontecer. Nós estamos num período de oração agora, e muita gente está experimentando milagres. Ponha o desafio do plantio de igrejas diante de Deus, e você vai ver os milagres que vão acontecer. Eu tenho um texto de Ellen White aqui, que eu quero deixar para você, livro Atos dos Apóstolos, página 278. Olha o que ela diz aqui: mediante a graça de Cristo, os ministros de Deus são feitos mensageiros de luz e bênção. Quando, mediante oração fervorosa e perseverante, obtiverem a dotação do Espírito Santo e saírem possuídos do desejo de salvar almas, os corações plenos de zelo para estender os triunfos da cruz verão os frutos dos seus labores. Ela fala de um movimento espiritual. Agora, olha só, recusando absolutamente exibir sabedoria humana ou a exaltar-se, eles realizarão uma obra que resistirá aos assaltos de Satanás. E aqui fecha de maneira bonita. Esse movimento espiritual, ela diz, muitas almas sairão das trevas para a luz e muitas igrejas serão estabelecidas. Essa é a visão. Um movimento espiritual quebra qualquer barreira e planta novas igrejas. Que essa seja a sua visão. Um abraço e que Deus permaneça com todos vocês. Obrigada, pastor Ayrton, pelas suas palavras, pela inspiração que trouxe para todos nós. E eu quero lembrar para você que todo o material referente a esse assunto, todo esse treinamento, está também disponível no site do treinamento@adventistas.org. E as fotos também que você mandou e que por um acaso não apareceram aqui, estão todas no Facebook da Igreja Adventista. Acesse lá e confira todas as fotos. O programa terminou, nós agradecemos muito pela sua participação, pelo seu envolvimento, especialmente com o projeto, e nós desejamos que Deus abençoe ricamente aí o seu trabalho na sua frente de atuação. Agradecemos também a todos que estiveram aqui, os pastores, os líderes, também o pessoal que trabalhou nos bastidores, muita gente trabalhou por trás para que esse programa pudesse chegar até você. Vamos sonhar juntos com uma grande plantação de igrejas. E para nós terminarmos o nosso programa, estamos aqui com o pastor Almir Marrone. Pastor Almir é vice-presidente da Igreja para a América do Sul e faz uma oração agora para nós. Aí onde você está, feche os olhos, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado porque o Espírito Santo coloca no coração da tua igreja este grande desafio. Expandir as fronteiras, colocar igrejas em lugares onde não existem, em lugares estratégicos. Ó Senhor, nós sabemos que humanamente essa tarefa é impossível, mas nós cremos, Senhor, que pela atuação do Teu poder,
no coração dos ministros e no coração da igreja, isso será bem possível. Pedimos, Senhor, que Tu concedas a cada um visão, coragem e determinação e os recursos para essa tarefa. Em nome de Jesus. Amém.